Então, meus amores, bom dia. Estamos começando mais uma semana de aula e eu espero que todos nós tenhamos uma ótima semana, ok? Então, na nossa terceira aula de matemática de hoje, a gente vai ver progressão aritmética. Então, a progressão aritmética, ela é um tipo de sequência. Então, a gente já estudou o conteúdo de sequências, então vai ser mais fácil para a gente identificar e para a gente compreender esse conteúdo. Então, vamos começar aqui pela definição, certo? Bom, então, a progressão aritmética, ou simplesmente PA, é toda sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, claro, e o termo anterior a ele é constante, ou seja, se você pegar o segundo termo da sua PA, que você tiver, qualquer uma delas, ou da sequência mesmo, e subtrair do seu antecessor, essa diferença ela tem que ser igual à diferença do terceiro termo, por exemplo, menos a do segundo, ok? Eu vou mostrar para um exemplo para vocês e aí vocês vão entender melhor. E essa razão também, ela é representada pela letra R. Por que eu estou enfatizando isso? Porque posteriormente a gente vai estudar a fórmula da progressão aritmética ou PA. Essas fórmulas vocês irão ter que aplicar ela em outras questões, nas provas, em situações práticas. Então, é muito importante que você consiga compreender o que é o conceito, qual é a definição ou qual é a finalidade da razão da PA, certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de progressões aritméticas. Veja aqui, ó. Eu tenho aqui a progressão 2, formada pelos termos 2, 7, 12, 17, reticências, né? Porque está indicando que é uma PA infinita, então eu não conheço o fim dela. E nessa progressão aritmética, eu sei quem é o A1, que no caso é o meu primeiro termo, que é 2, e eu consigo identificar quem é a razão. Como é que eu faço isso? Eu faço isso fazendo a diferença, né? Eu identifico a razão fazendo a diferença entre os termos, a partir do segundo. Então, o segundo termo aí, no caso, é o 7. Então, eu vou subtrair do 7 o antecessor dele. Quem é o antecessor do 7 aí nessa PA? É o 2, é o número que vem antes de 7. Então, 7 menos 2 é 5. Assim como eu também posso fazer com outros termos. Por exemplo, eu posso pegar o terceiro termo e subtrair do segundo termo, que é o seu antecessor. Quem é? 12 menos 7, que é igual a 5. E assim eu posso fazer também com 17 menos 12, que é o seu antecessor. Então, é igual a 5 também. Eu fiz esses 3 cálculos, fiz essas diferenças em cada um dos termos para mostrar para vocês que essa diferença, que é o que a gente chama de razão da PA, a diferença entre esses termos, ela é constante. Por que ela é constante? Justamente para se enquadrar na definição de PA. Então, para ser PA, desculpa, essa diferença ela tem que ser constante, ok? Aqui no nosso segundo exemplo, eu tenho outra PA, que é a 20, 10, 0, menos 10, menos 20. Essa PA, ela é uma PA finita. Por quê? Porque eu consigo identificar todos os termos dela. Eu consigo identificar quantos termos ela tem. Então, o primeiro termo dessa PA é o 20. E a quantidade de termos, ela é representada pelo N. Não sei se vocês recordam das aulas passadas que eu já havia mencionado isso. Então, você representa a quantidade de termos de uma PA pela letra N, ok? Neste caso aí, a nossa PA, ela tem 5 termos. Então, o nosso N é igual a 5. E a razão? A razão eu faço da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior. Eu vou pegando cada termo da minha PA e vou tirando desse termo, né? Fazendo a diferença com o antecessor dele. No caso, eu vou pegar 10 e subtrair o antecessor dele. 20. 10 menos 20 é igual a menos 10. 0 menos 10 é igual a menos 10. Menos 10 menos 0 é igual a menos 10. Menos 20 menos 10 é igual a menos 10. Por quê? Porque aí eu vou ter que lembrar bem aqui, ó, do jogo de sinal que a gente já estudou no 8º, 9º ano.
eu tenho menos 20, menos 10. Aqui vocês sabem que você precisa realizar o jogo de sinal. Então, menos com menos, você já aprendeu que isso dá mais. Então, fica menos 10 mais 10. Neste caso, você subtrai e conserva o sinal do maior número. Neste caso, o sinal do maior número é o do 20, então um número negativo, então vai dar menos 10. Observe que todas essas subtrações, ela deu igual a zero, igual a menos 10. Então, se essas subtrações, elas se repetem, né? Então, ocorreu uma constância, ou seja, não mudou. A razão é a mesma, então, é uma progressão aritmética. Bom, meus amores, as progressões aritméticas, elas também recebem uma classificação. Elas podem ser classificadas em crescentes, decrescentes ou constante. Uma PA, ela vai ser crescente quando a razão, ou seja, quando essas subtraçõezinhas que a gente fizer, der um número maior que zero, no caso positivo, certo? E ela vai ser decrescente quando essa razão, ela der um número menor que zero, ou seja, um número negativo, certo? Tem outra forma de você também conseguir identificar, que é observando os termos da sua sequência. Se você tiver uma sequência numérica, onde os termos vão crescendo entre si, ou seja, cada termo a partir do segundo é maior que o antecessor dele, ou cada termo a partir do segundo é menor que o antecessor dele, você consegue dizer se ela é crescente ou crescente. Neste caso, bem aqui, ó, nesse exemplo, você tem 10, 20, 10, 0, menos 10. Você consegue observar que 10 ele é menor que 20, assim como 0 é menor que 10, certo? Então, se você observa isso, você consegue identificar que aí os números eles estão decrescendo. E se eles estão decrescendo, é porque eu tenho uma progressão aritmética decrescente. Agora aqui, ó, se eu observo aqui nesse meu outro exemplo, eu consigo perceber que esses números eles estão crescendo, ó. Começa pelo 2, depois vai pelo 7, depois vem 12. Então, esses números eles estão em uma ordem crescente. Então, se eu tenho uma ordem crescente, nessa progressão, eu tenho uma progressão aritmética crescente, certo? E além de ser crescente ou decrescente, eu também posso ter uma progressão aritmética decrescente ou constante, desculpa, que quando é que ela vai ser constante? A minha progressão aritmética, ou simplesmente PA, ela vai ser constante quando a minha razão ela for nula, ou seja, ela for igual a zero. Ou eu também posso fazer a percepção nos exemplos da PA. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nos exemplos, eu trouxe uma PA que os termos se repetem, eles são iguais, ou seja, 5, 5, 5, 5, 5. Não deixa de ser uma PA, certo? Não deixa de ser uma sequência. A diferença dela é que ela vai ser uma PA constante, porque os termos se repetem e a razão dela é nula. Então, toda vez que você encontrar uma sequência nesse formato, em que os números se repetem, né, em que os termos são iguais, tanto negativos ou positivos, não importa, você tem uma PA constante. Agora, se você tem uma PA em que os números, né, em que a razão é positiva e os números eles estão em ordem crescente, ela vai ser crescente também. Agora, se você tem uma PA onde a razão é negativa e os números vão decrescendo, ela é decrescente. Então, não é muito complicado para vocês entenderem. É só você observar a PA que você tem e é só você fazer o cálculo da razão para você descobrir. Se for uma razão negativa, vai ser uma PA decrescente. Agora, se der uma razão onde o número ele é maior que zero, e vai ser uma PA crescente, certo? Aí, meus amores, eu trouxe aqui uma questão para vocês, para mostrar para vocês que todo o conteúdo que a gente vê aqui nas nossas salas de aula, a gente pode ver diariamente em outras situações. Então, aqui eu trouxe uma situação onde eu consigo identificar esse conteúdo, ou seja, conteúdo de progressão aritmética, certo? Então, eu vou ler a questão para vocês. É assim, ó, uma empresa produziu, no ano de 2000, 100 mil unidades de certo produto. Quantas unidades produzirá anualmente de 2000
a 2005, ou seja, no intervalo de 6 anos. Se o aumento anual de produção foi estabelecido em 20 mil unidades, ou seja, a cada ano, o proprietário, né, dessa empresa, ele vai conseguir produzir 20 mil unidades a mais todo ano. Então, no primeiro ano, eu vou ter uma quantidade de produtos produzidos nessa empresa, e no segundo ano, eu vou ter uma quantidade bem diferente, certo? Pelo que parece, você vai ter uma quantidade a mais, porque você vai ter que somar essas 20 mil unidades que serão produzidas. Vamos aqui para a resolução. Bom, então, se a gente fazer a leitura certinha do problema, a gente vai ter que, no ano de 2000, é o ano que ele iniciou, é o ano que ele começou. Então, ele não vai ter um acréscimo de nenhum outro produto, né, de nenhuma outra quantidade. Então, ele vai produzir só as 100 mil unidades, como ele destaca aqui, certo? Aí já no ano de 2021, ele vai ter essa mesma produção de 2020, só que de 2000, desculpa, só que acrescido, ou seja, somado com 20 mil unidades, ou seja, ele vai ter que somar 20 mil unidades a cada ano. Então, neste caso, ele vai ficar com 100 mil do ano anterior, mais 20 mil unidades, que no caso vai dar 120 mil unidades, isso no ano de 2001. No ano de 2002, ele vai produzir a quantidade que ele produziu no ano anterior a ele, ou seja, no ano de 2001, mais 20 mil unidades. Então, ele vai ter um somatório de 120 mil, que foi o que ele produziu em 2001, mais 20 mil unidades, formando um total de 140 mil unidades desse produto, certo? Já no ano de 2003, ele vai produzir a quantidade que ele produziu no ano anterior a 2003, que no caso é 2002, que é o ano anterior a 2003, mais 20 mil unidades do produto. Esses 20 mil, você lembra que é um número fixo, então a cada ano ele vai ter que acrescentar 20 mil unidades. E aí vai ter um total de 160 mil unidades. Vocês já conseguiram perceber que sempre o ano posterior, ele sempre vai ser a produção do ano anterior, né, mais 20 mil unidades. Então, sempre vai ser assim. E aí, eu trouxe para vocês aqui as seguintes observações que você pode ter com essa questão, né? Esses resultados, ou seja, essa produção de cada ano, elas estão em uma PA. Por quê? Porque eu tenho ali um crescimento constante, né, na produção desse objeto, ou do produto lá no caso, certo? Em que no primeiro ano eu vou ter 100 mil unidades produzidas. Já no segundo ano eu vou ter um acréscimo de 20 mil unidades. Então, eu vou ter 120 mil. No terceiro ano eu vou ter mais um aumento de 120 mil. E assim sucessivamente até chegar no último ano, que é o ano de 2000, que eu vou estar com 200 mil unidades produzidas. Então, se eu fizer a diferença de cada um desses termos aí com o seu antecessor, eu vou perceber que a diferença ela é 20 mil unidades, que é justamente o que a questão fixou para a gente aqui, ó. Certo? Então, essa diferença é o que a gente chama de razão, porque a gente já aprendeu nos slides anteriores que a diferença é a razão da progressão aritmética, certo? Então, eu posso perceber também quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo, quem é o terceiro. Eu posso conhecer todos os termos dessa progressão aritmética, porque ela é uma progressão aritmética finita. No caso, eu consigo dizer quantos termos ela tem. Certo? Eu também consigo dizer a quantidade. A quantidade, lembrem-se, reforçando mais uma vez, eu represento pela letra N. Então, a letra N é a quantidade de termos da minha PA, certo? E a razão, neste caso, como eu já mencionei, é 20 mil unidades. É o número que é a diferença, no caso, desses termos, né? A razão da PA, ok? Então, meus amores, até a próxima aula. Nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês consigam assistir os vídeos, né? Esse e os outros que já foram postados, porque eu não recebi o feedback, o ok de todo mundo. Então, eu preciso fazer isso, até porque é importante para vocês, né? Porque vocês vão ter que realizar as atividades, vão ter que fazer uma prova do Enem posteriormente.
E vocês vão se deparar várias outras situações diárias, né, práticas com esse conteúdo. Então, ele é um conteúdo, não é muito difícil, mas também ele não é muito fácil assim, né? Precisa da dedicação de vocês. Então, eu peço encarecidamente que vocês deem essa atenção, ok?